Paz de Deus e nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos continuar o estudo da Palavra de Deus. Livro de Êxodo, capítulo 5. Vamos ler com a ajuda de Deus e aqui do seu bom espírito. Moisés e Arão falam a Faraó. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Então aqui Moisés e Arão foram em nome do Senhor, porque eles tiveram um encontro com Deus e foram falar a Faraó o que Deus queria que ele fizesse, né? Aqui no caso eles queriam que o Faraó deixasse o povo hebreu fazer uma festa ao Senhor no deserto. Só que o Faraó ele não conhece o Senhor, ele não conhece o Deus dos hebreus, ele não reconhece eles, ele não tem experiência nenhuma com Deus, nunca ouviu falar de Deus. Para ele, ele mesmo era o próprio Deus, né? Ele acreditava que ele era a reencarnação de um deus egípcio e que ele tinha fé nos seus deuses de pedra, nas suas idolatrias, né? E quando a pessoa tem fé em si mesma e tem fé em deuses de pedra, essa pessoa ela não reconhece o Deus verdadeiro. A sua fé está nela mesma. E isso é triste. Quando a pessoa tem fé nela mesma, ela toma decisões erradas e egoístas. Como o faraó. Ele oprimiu um povo para benefício seu, para sua vaidade, para fazer seus palácios, né? E quantas pessoas são desse jeito, né, meus irmãos? Infelizmente, o mundo está cheio dessas pessoas, que têm o seu coração endurecido pelo seu orgulho. Aqui na palavra de Deus diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Mas como que Deus endureceu o coração de Faraó? Não, Deus não muda a personalidade de ninguém. Deus ele não obriga ninguém a tomar uma decisão. O próprio Faraó era cheio de orgulho. Ele endureceu o coração de Faraó quando ele o afrontava, quando ele dava uma ordem para o Faraó. Quando o Faraó escutava uma ordem, o seu coração endurecia, porque na cabeça dele, quem dá as ordens aqui sou eu. Quem é esse Deus para me dar uma ordem? Quem é esse seu Deus, Moisés? Quem é esse seu Deus, Arão? Que Deus é esse que vocês estão falando? Eu sou Deus. Então aqui o Faraó afrontou o nosso Deus, o Deus de Moisés e o Deus de Arão, porque ele não o conhecia. Nós que servimos a Deus, nós temos experiência com Deus, nós o conhecemos. Moisés teve uma experiência com Deus na sarça ardente. Eu tive uma experiência com Deus quando eu fui a primeira vez na igreja, na congregação. Cada um tem uma experiência com Deus diferente. Alguns tiveram experiência com Deus em sonhos, outros tiveram experiência com Deus em oração, outros tiveram experiências com Deus de várias formas, tá bom? Deus ele encontra cada pessoa de um jeito. Deus encontrou com Paulo a caminho de Damasco. Deus encontrou com José através de sonhos. Deus encontrou com Moisés através da sarça. É assim que Deus trabalha. Ele encontra cada um da maneira que ele acha melhor e que vai marcar a vida daquela pessoa e que vai ser útil para o seu nome ser glorificado. Só que nós temos experiência com Deus, nós temos a certeza que ele existe e nós queremos espalhar a mensagem que Deus deu para nós. Só que as pessoas que não tiveram essa experiência, elas e que têm fé em si mesmas, elas não vão aceitar essa palavra. Você pode pregar para elas, mas elas não vão aceitar. Aqui Moisés e Arão pregaram, falaram a vontade de Deus na vida de Faraó, mas o Faraó não aceitou porque a fé dele estava em si mesmo. Nós devemos sim ter autoestima, devemos acreditar que nós somos capazes, sim, isso é bom para nós. Só que a nossa fé não deve estar só em nós, ela tem que estar principalmente em Deus. Nós temos que crer que Deus nos capacita, tá bom? E tendo essa fé que Deus nos capacita, aí sim nós temos a autoconfiança de chegar e fazer a vontade de Deus e vamos ver a obra de Deus trabalhar na nossa vida, tá bom? O faraó ele não deu essa chance para Deus trabalhar na vida dele, porque o seu coração era endurecido pelo orgulho. E toda vez que Deus afrontava a sua autoridade, o seu coração se endurecia cada vez mais, né? Então eu espero que quem esteja assistindo esse vídeo, quem tem experiência com Deus e prega o evangelho, tem que ter essa consciência de não desanimar, porque alguns vão ouvir a palavra de Deus e como na palavra do semeador, né? Aquilo que for terra fértil vai dar fruto. Mas aquele que é de pedra, né? Não vai dar fruto. Não vai criar raiz, né? O coração do faraó era desses, de pedra, né? Era endurecido. A palavra entrava no coração dele, mas não criava raiz, né?
É assim, tem pessoas que são assim. Mas nós devemos espalhar o evangelho para todos. E principalmente aqui Deus mandou Moisés e Arão falar com ele. Porque Deus queria julgar o faraó. E Deus só pode julgar alguém pelas suas atitudes. Deus sabia que o faraó não ia deixar. Só que era necessário que Moisés e Arão chegassem até ele e desse a oportunidade para ele libertar o povo. Só que como ele não aproveitou essa oportunidade e mostrou que o seu coração estava cheio e falou que não ia deixar o povo ir, porque a fé dele estava nele mesmo e nos seus deuses de pedra, então Deus estava pronto para julgar aquela nação, o povo egípcio, tá bom? Porque Deus só julga alguém de acordo com as suas atitudes. A gente colhe o que a gente planta. O faraó que estava plantando o orgulho e a opressão sobre um povo inocente. E ele vai colher juízo. Tá certo? Vamos continuar a leitura? E eles disseram: O Deus dos Hebreus nos encontrou, portanto, deixa-nos agora ir, caminho de 3 dias, ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Aqui nós vemos aqui que, desde essa época aqui, Moisés já, mesmo tendo um relacionamento há pouco tempo com o Senhor, ele sabia que Deus era poderoso e como ele trabalhava. Que Deus ele pode julgar uma nação por doenças e por guerra, tá certo? É assim que Deus aflige uma nação que é desobediente a ele. Então, oxalá que nós sejamos obedientes a Deus, porque ele tem poder para nos abençoar, mas ele também tem poder para nos afligir, tá certo? Se nós somos desobedientes. Então, sejam obedientes a Deus, tá bom? É melhor para vocês, tá certo? É melhor para mim e para vocês. Porque Deus ele quer o nosso bem, ele quer o nosso melhor. Mas se for preciso corrigir, ele corrige, tá bom? E uma das formas de corrigir, aqui Moisés está falando aqui duas formas que Deus corrige o homem. Deus corrige por pestilências, por doença, e também por espada, por guerra. Pode ser guerra física, né? Mas também pode ser guerra espiritual, pode ser guerra emocional. São os problemas que se levantam na nossa vida, tá bom? São as provas. Então, quando Deus prova uma pessoa, é para corrigir ela e para fortalecer ela, para alcançar a bênção, para a pessoa se tornar uma pessoa melhor, tá bom? É assim também nós pais nos corrigimos os nossos filhos. Quando a gente tira o celular do nosso filho, ele fica triste, não fica? Só que é pro bem dele, não é? Quando a gente põe ele de castigo, eles não ficam felizes, eles não gostam de receber castigo. Só que a gente sabe que é pro bem deles. E assim é a mesma forma que Deus trabalha conosco, tá bom? Vamos continuar a leitura? Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés, Arão, por que fazeis cessar o povo de suas obras? Ide a vossas cargas. E disse-lhe também a Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós fazeis abandonar as suas cargas? Então o Faraó não estava nem aí porque eles estavam falando, ele só queria que o povo voltasse ao seu trabalho, para que seus palácios ficassem maiores, né? Ele só pensava nele mesmo, não estava nem aí pro sofrimento do povo, e não estava nem aí porque que Deus estava falando para ele. Ele só queria continuar sendo faraó, é, queria continuar afligindo o povo e seus palácios e as suas cidades fossem crescendo. Só isso que interessava para ele. Só pensava nele mesmo e no bem dos egípcios. Quando a gente vê uma situação que a gente só pensa em nós não estamos agindo de acordo com Deus. Deus ele olha para todos, tá bom? Deus não faz acepção de pessoas. Então, se você está numa situação, se beneficiando de uma situação através do prejuízo de outros, Deus não está gostando disso. Então, se arrependa, analisa a sua situação, porque Deus pode fazer chegar doença e espada na tua casa. Toma cuidado, tá bom? É melhor temer a Deus. O seu benefício tem que ser através das bênçãos de Deus, não prejudicando as pessoas ao seu redor. O faraó estava se beneficiando do sacrifício de um povo, do sofrimento de um povo para se beneficiar. E isso não agrada a Deus. Vamos continuar a leitura. Portanto, deu ordem Faraó, naquele mesmo dia, aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como fizestes ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham palhas para si. Eles imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: Vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira.
Então saíram os exatores do povo e seus oficiais e falaram ao povo, dizendo: Assim diz Faraó: Eu não vos darei palha. E de vós mesmos, e tornai-vos palha para onde achardes, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a colher restolho em um lugar da palha. E os exatores os apertavam, dizendo: Acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha, e foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes: Por que não acabastes vossas tarefas ontem e hoje, fazendo tijolos como antes? Pelo que foram-se os oficiais dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: Por que fazes assim a teus servos? Então nós vimos aqui que o Moisés, além de não ouvir, o Faraó, perdão, além de não ouvir o que Moisés e Arão falou, afrontou o Deus vivo. Além de não acreditar que ele era Deus e não permitir que o povo fosse fazer sacrifício a ele, ele afligiu mais ainda o povo de Deus, para mostrar assim: aqui quem manda sou eu que sou Deus aqui na terra, esse Deus de vocês não existe, vocês são mentirosos, eu não acredito no que vocês estão falando, eu acredito em mim, eu acredito nos meus dedos de pedra e eu vou afligir mais o povo de vocês porque vocês estão ociosos, vocês estão tendo tempo de querer sacrificar no deserto, vão trabalhar. Esse era o pensamento do faraó. E é o pensamento de muitas pessoas que ouvem os servos de Deus falar da sua palavra. Eles não estão nem aí para o que você está pregando. Eles ainda só estão pensando neles mesmos. E como se beneficiar do serviço dos outros. Tem muito político assim, muita liderança assim. Até nos religiosos também tem muita gente assim, que só quer se beneficiar do dízimo das ovelhas. Não está nem aí. É, se a pessoa está passando necessidade, não vai visitar as famílias, não está nem aí pro próximo. Ele só quer pensar neles mesmos. Esse é o espírito de Faraó. Tem muitos faraós hoje em dia e Deus não se agrada deles e o tempo deles está chegando. Nosso Senhor Jesus Cristo está voltando. E ai daqueles que estiverem procedendo assim. Santo é o nome do Senhor. Ai deles. Não mexam na menina dos olhos do Senhor. Santo é Jesus Cristo. Não explora os outros, não explora o teu próximo. Pelo amor de Deus, não façam isso. Eu peço para vocês, por misericórdia, põe a mão na consciência. Quem aplica golpes, engana o próximo, não para com isso, gente. Jesus está voltando. Ele quer que vocês se arrependam. Não tenham o coração endurecido. Abram o coração de vocês para Cristo Jesus e se arrependam dos vossos pecados. Em vez de afligir o seu próximo, em vez de roubar o seu próximo, em vez de enganar o seu próximo, ajuda o seu próximo, ama o seu próximo, faz o bem para eles e o bem vai voltar para vocês. Mas vós que praticais o mal, vão colher o mal. E a justiça de Deus, ela é perfeita. No tempo certo, ela chega. Tomem cuidado. Vamos continuar a leitura. Palha não se dá a teu ser aqui. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo: Este porque não acabastes vossa tarefa ontem e hoje, fazendo tijolos como antes? Pelo que foram os oficiais dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: Por que fazes assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos. Eles nos dizem: Fazei tijolos, e eis que teus servos são açoitados, porém o teu povo tem a culpa. Então, além deles serem afligidos, sofrerem, ter que trabalhar mais, pegar palha para fazer, ainda tinha que cumprir as metas, não conseguia, ainda apanhava, eles foram reclamar com o faraó. Em vez deles ir clamar a Deus, esse povo já não tinha mais fé, gente. Eles foram afligidos por muito tempo. A autoridade para eles era o faraó, não era Deus. Eles já tinham perdido a esperança. Não deixe, não percam a esperança. Às vezes a situação tá tão difícil, sua fé, você já tá sem esperança. Não perca a esperança nunca. Tá difícil, a prova tá grande, tá longa, tá muitos anos com essa doença. Tá muitos anos sendo afligido e perseguido. Muitos anos com esses problemas financeiros. Não perca a fé. Tá chegando a libertação. Enquanto você tiver esperança,
a sua vida pode mudar. Mas quando você perder a esperança, o caminho só vai para ladeira abaixo, meu irmão. Aí você vai pro fundo do poço mesmo. Porque se você perder a esperança que te mantém vivo, a esperança que te mantém firme e forte. Tenha esperança no Deus Altíssimo, tenha esperança em Jesus Cristo. E no tempo certo, Ele vai te libertar. Medita, você está fazendo a vontade de Deus? Se você está fazendo a vontade de Deus, Deus vai te libertar, tá bom? Confia, espera no Senhor. Ele está voltando. E se Ele não te abençoar essa vida, na vida eterna, você nunca mais derramará uma lágrima, não terá fome e não terá mais problemas. Só alegria em Cristo Jesus. Vamos continuar a leitura. Mas ele disse: vós sois ociosos, por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora, trabalhai, palha, porém, não se vos dará. Contudo, dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: nada diminuireis de vossos tijolos da tarefa do dia no seu dia. Então aqui continua a aflição, né? Porque eles, em vez de buscar ao Deus vivo, eles foram buscar a solução com quem os afligia. De forma alguma façam isso. Às vezes as pessoas se entregam ao inimigo. Aqui o inimigo deles era o faraó. Eles foram pedir ajuda para o faraó. Peçam ajuda ao Deus de vocês. Esse pode ajudar vocês, tá bom? Tá com algum problema? Vai para a igreja. Tá com algum problema? Vai falar com alguma pessoa que você sabe que tem o Espírito Santo, que é uma pessoa que você vê que ela tem palavras boas para te falar. Às vezes você está precisando de uma palavra amiga, aí você vai falar com uma pessoa toda carregada das coisas do mundo, ela vai te colocar mais para baixo ainda. Às vezes você está querendo se separar, em vez de você ir na igreja, em vez de você encher o seu coração do amor da palavra de Deus, você vai se aconselhar com uma amiga, com um amigo, ele vai falar: separa mesmo. É isso mesmo, não tem que ficar aguentando desaforo não. Separa mesmo. Aí quando você se separa, essa pessoa que falou para você se separar, que você acha que é tua amiga, vai lá e fica com o teu marido e fica com a tua esposa. São pessoas que não estão nem aí pra você. Faraó não estava nem aí pra eles. Então toma cuidado com quem você se aconselha. Toma cuidado com quem você pede ajuda. Peça ajuda para pessoas que você sabe que temem a Deus. E principalmente, peçam ajuda. Abre seu coração para o seu Deus, para Jesus Cristo. Ajoelha no teu quarto sozinho lá e ora. Derrama suas lágrimas lá e fala: Senhor, o Senhor está vendo minha situação. O que eu devo fazer, Senhor? Me ajuda, Pai Santo. Leia a palavra de Deus. Aqui tem conselhos para todas as áreas da vida. Hoje está muito fácil. Mesmo que você lê a palavra de Deus e não entende, é só colocar no YouTube, no Google, palavra sobre casamento, palavra sobre problema financeiro, tem palavra sobre tudo, gente. Porque toda a sabedoria foi dada aos homens por Deus. Está tudo aqui nesse livro. Então, pelo amor de Deus, não busca conselho de povo do mundo. Vai buscar conselho na igreja, vai buscar conselho com homens e mulheres de Deus. E principalmente, dobra seu joelho no chão e fala com teu Deus, porque Ele é poderoso para te ouvir e te atender. Ele pode transformar as pessoas ao seu redor e principalmente transformar você numa pessoa melhor e o seu problema vai ser resolvido, tá bom? Pelo amor de Deus, não dê atenção às pessoas do mundo. Vamos buscar a Deus e o Espírito Santo de Deus, tá bom? Vamos continuar a leitura. E encontraram a Moisés e Arão, que estavam de frente deles, quando saíram de Faraó. E disseram-lhe: O Senhor atende sobre vós, e julgue isso, porquanto fizestes o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos, para nos matar. Então tomou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou este povo, e de nenhuma sorte livraste teu povo. Então nós vimos aqui que os servos de Faraó, né, do povo de Deus, que ele tinha escolhido para liderar o povo no trabalho, eles apanharam e foram pedir para Faraó. Faraó falou que eles não tinham que trabalhar mais ainda mesmo. Eles ficaram revoltadíssimos. E quando eles se encontraram com Moisés e Arão, que estavam do lado de fora, eles falaram: que Deus julgue vocês, porque por causa de vocês nós estamos sofrendo, nós estamos sendo afligidos. Então a missão de quem serve a Deus não é fácil, não, gente.
Às vezes a gente fala a palavra de Deus para o nosso próximo, a gente quer que eles se salvem, quer que eles alcancem a vida eterna. Aí eles aceitam, vamos dar um exemplo aqui, era no caso de Farol, mas vamos supor que a gente pregou a palavra de Deus, a pessoa aceita e começa a servir a Deus. E ela percebe que quando ela começa a servir a Deus, aumenta as provas, fica mais difícil as coisas. Porque quem serve a Deus, o caminho é estreito, né? Aí essa pessoa, em vez de agradecer que aprendeu o caminho da salvação, pensar na vida eterna, né? Ela pensa nesse mundo aqui. Ela acha que as coisas vão dar certo aqui, que tudo vai mudar, né? Ah, vocês vieram em nome do Senhor, falaram pra gente que ia ele nos libertar, mas as provas só aumentam. O que está acontecendo? E você que pregou a palavra tem que ouvir isso. E às vezes você fica em dúvida. Moisés ficou em dúvida aqui. Era um ser humano como nós, né? E ele, meu Deus, por que você me enviou? Eu preguei para esse. Eu fui lá, falei, fiz o que você me pediu, falei pro Farol libertar esse povo, mas em vez de ele libertar, ele tá deixando as coisas mais difíceis para esse povo. Às vezes você é um líder de uma igreja, é um pai de família, uma pessoa que teme a Deus, lê a palavra de Deus e fala a palavra de Deus. Só que quanto mais você prega, mais você fala, você vê que as coisas se levantam contra você. Sabe por que as coisas se levantam contra você? Porque o príncipe desse mundo, o mundo jaz do maligno. Quando ele vê uma pessoa que serve a Deus, que teme a Deus, é óbvio que ele vai te atacar. É óbvio que as coisas vão ficar difíceis. Se tá tudo bem na tua vida, você aceitei Jesus e tá tudo bem, alguma coisa tá errado. Alguma coisa tá errado. Se você serve a Deus e não tem prova, é porque o inimigo tá gostando do que você está fazendo. E você não serve a Deus então. A gente não pode ter dois senhores, né? A palavra de Deus é assim que está escrito. Ou agradar um e desagradar o outro. Não é assim que está escrito na palavra? Nós devemos que agradar nosso Deus. E quem agrada a Deus, o mundo se desagrada dele e persegue. É assim, sempre foi. Desde o Gênesis que a gente está lendo aqui, quantas provas se levantou diante do povo de Deus? Só que a diferença é que o povo de Deus, Deus dá vitória. E de cada dificuldade que Deus coloca na nossa vida e que o inimigo tenta nos prejudicar, a gente sai fortalecido. É assim. Moisés não tinha entendido ainda que para alcançar a vitória tem um processo, né? Só que Moisés vai aprender, como todos nós aprendemos durante a vida no caminhar com Jesus Cristo. Só que Moisés ele teve uma atitude aqui, ele abriu seu coração para Deus. Deus, por que me enviaste? Está tudo dando errado, por que está acontecendo isso? É o que nós devemos fazer também. Se você não está entendendo a situação, fala com o seu Deus, porque a resposta virá. Nós vamos ver no próximo capítulo a resposta de Deus na vida de Moisés. Deus responde, aquele que abre o seu coração para ele. Abra o seu coração para Deus. Como eu já falei, não abra o coração para vocês, para pessoas que não servem a Deus, porque você não sabe a intenção dessas pessoas. Alguns podem ser amigos de verdade, sim, mas até desejando bem essas pessoas por não servirem a Deus, ela pode dar um conselho que te prejudica. Ela pode estar até bem intencionada, mas por não temer a Deus e não conhecer a palavra de Deus, ela vai te dar um conselho naquilo que ela acredita que é certo. E talvez isso te prejudique. Esteja sempre alinhado com a palavra de Deus. Faça essa experiência. Leia a palavra de Deus todos os dias. Busque a sabedoria. Busque a guia do Espírito Santo. A guia do Deus vivo, de Jesus Cristo. Abra seu coração como Moisés fez e Deus lhe dará a resposta, tá bom? Essa é a palavra para nós hoje. Quem não conhece a Deus, não o teme. Mas aquele que o conhece, tem a certeza que ele existe e ninguém pode tirar essa certeza, essa esperança de nós. E aquele que tem um coração endurecido vai perder de ter essas experiências com Deus. Mas aquele que abre o seu coração e tem terra fértil, a semente, a palavra de Deus vai entrar no seu coração e ela dará fruto. E você será transformado e você será feliz. Mas quem tem um coração endurecido para Deus, o destino do faraó foi a morte. A morte física. E também é espiritual, porque ele morreu sem inimigo de Deus. Ele morreu sem aceitar Deus. Na ressurreição do último dia, ele vai para a condenação eterna. Aceitem a palavra de Deus. Aceitem. Tem algum amigo seu falando de Deus? Dá oportunidade. Abre o seu coração. Não tem o coração endurecido. Ele está te chamando para ir para a igreja? Vai para a igreja com ele. Dá uma chance. Você não é obrigado a aceitar. Deus ele não obriga ninguém. Ele chama pelo amor. Ele está te convidando a aceitar. Ele convidou o faraó a libertar o povo. Ele deu essa oportunidade para o faraó, mas o faraó não deixou.
e afligiu mais o povo, e por isso ele será julgado. Então toma cuidado. Deus está te dando oportunidades. Alguém bateu na tua porta e deixou um folhetinho para você ir na igreja? Vai na igreja, dá uma chance. Se você gostou, continua. Se você não gostou, vai para casa, fala e fala com Deus. Senhor, eu fui naquela igreja e não gostei. Mostra para mim o caminho. E Deus vai te colocar numa igreja que você vai se sentir bem. Tá bom? Até eu chegar na congregação, eu passei por várias igrejas. Mas na congregação eu me sinto muito bem. E como tem muitas pessoas que vão em outras igrejas e se sentem muito bem. O importante é você estar bem com Deus e com Jesus Cristo. É você buscar a palavra e você ouvir a palavra e Deus te revelar a sua vontade. Tenho todos esse sentimento de buscar a Deus e vocês serão renovados pela palavra a cada dia. Essa é a palavra para nós de hoje. Deus seja eternamente louvado.